Ele teve azar a vida inteira, mas ainda assim acaba conseguindo a namorada mais linda e perfeita. Yukizumi é filho único de um casal amoroso e seus pais o criaram com muito carinho. Ele está começando o primeiro dia do segundo ano do ensino médio e sai de casa cedo para encontrar sua namorada antes do início das aulas. Yu tem o pior azar da vida, pois está sempre se metendo em pequenos acidentes, como tropeçar numa pedra assim que sai de casa, ser atingido pela fumaça de caminhões que passam e tropeçar ao tentar desviar de cocô de pombo. Isso pode ser porque ele parece ter esgotado toda sua sorte encontrando uma namorada que é a definição de perfeição. Sua namorada, Miyako Shikamori, o espera ansiosamente do lado de fora de um café. Yu corre até ela, e ela o cumprimenta com um sorriso radiante que transforma todos ao seu redor em seus fãs. Eles caminham até a escola, e Yu não para de falar o quão fofa é sua namorada. De repente, um caminhão passa perto deles, e Mia imediatamente o empurra contra a parede em segurança para evitar qualquer imprevisto. Ele se desculpa com ela porque ela está sempre lá para cobri-lo, mas Mia apenas segura o rosto dele, dizendo que ele não precisa se desculpar por nada. Yu cora ao olhar para o rosto da namorada, pensando que ela é mais como seu namorado. Este é o outro lado da personalidade dela, onde ela não é fofa, mas legal e confiável. E Yu ama esse lado dela ainda mais. Logo eles chegam à escola e encontram todos reunidos em frente aos quadros para descobrir em qual turma estão. Yu reza para Deus para que ele fique na mesma turma que Mia, e ela cora e ri dele. Os deuses ouvem suas preces porque ele e sua namorada estão na turma 4. Eles têm mais amigos na mesma turma, incluindo o atlético e falante Nakazaki, a inteligente e mais lenta Hachimitsu, e o confiável melhor amigo de Yu, Inosuka. Yu e Ino voltam para a sala primeiro, e ele pensa que exagerou mais cedo quando soube que estava na mesma turma que Mia. No entanto, ao se virar para dizer algo a ela, ele descobre que ela estava ainda mais feliz do que ele com isso, e estava apenas escondendo sua verdadeira reação mais cedo. Logo, a aula começa, e o professor pede a todos que se apresentem. A vez de Yu chega primeiro, mas ele se atrapalha e se apresenta como Yu Kijimi, fazendo todos caírem na gargalhada. Mais tarde, Yu está prestes a ser atingido por um apagador que escorregou da mão de alguém, mas Mia rapidamente o rebate, e ele cai na cabeça dela. Yu gentilmente afaga o cabelo dela enquanto agradece por sempre cuidar dele. Mia fica vermelha de vergonha, então ela foge imediatamente para o banheiro. Enquanto isso, alguns garotos com ciúmes se juntam contra Yu e dizem que ele só causa problemas para sua namorada perfeita. Eles dizem que ele nem sequer merece alguém tão boa quanto ela. Mas Mia ouve isso quando volta do banheiro. Ela entra na sala, fingindo que não ouviu nada, e pede a Yu para ir com ela à biblioteca. Assim que Yu sai da sala, ela se vira e lança um olhar mortal para os garotos, dizendo para não mexerem com o homem dela. Depois da escola, Ino se aproxima de Yu e o convida para sair para comemorar o início do novo ano letivo. Ele topa e convida Mia e as amigas dela também. Mia e Yu começam a flertar um com o outro novamente, e seus amigos se sentem desejados agora. Eles vão para a pista de boliche, onde Nico e Ino de repente se tornam rivais ferozes. Mia prende o cabelo para trás, e ver seu pescoço exposto excita Yu, então ele sai Echai imediatamente para pegar umas bolas. Enquanto isso, Nico e Echai cercam Mia e dizem para ela perder de propósito para que seu namorado tenha toda a glória, pois isso a fará parecer mais fofa. Logo, os jogos começam, e Ino prova que é significativamente melhor que Nico. Hachai é apenas uma garota frágil que precisa carregar uma bola de boliche com as duas mãos, mas ela é melhor que Nico e Ino e derruba todos os pinos de uma vez. Em seguida, é a vez de Yu, e sua bola faz uma curva no último momento, acertando apenas um pino. Não importa o quanto ele tente, sua estatística de sorte está negativa, então a bola não fica em seu caminho. Nico e Ino riem, dizendo que isso também é um milagre. Finalmente é a vez de Mia, e suas amigas a lembram de perder de propósito para ser fofa. Mia quer ouvir seu namorado chamá-la de fofa, mas enquanto Yu a incentiva a dar o seu melhor, ela de repente muda. Ela acerta pontuações perfeitas uma após a outra, e todos comemoram sua vitória impecável. Mia fica feliz, e ela dá um high five em Yu, que acha que ela é realmente fofa. Depois disso, seus amigos seguem caminhos separados. Yu e Mia também vão para casa, e ela o protege do jornal que voa em sua direção por causa dos ventos fortes. Ele agradece por sempre salvar sua vida patética e diz que se sente patético por ela ter que fazer isso por ele. Mia fica chateada com isso e para de repente. Yu diz que sente que não pode fazer nada por ela, e ela se sente magoada. De repente, uma placa de loja acima de Yu se solta e cai sobre ele, mas Mia chuta para longe antes que possa machucá-lo. Ela segura a mão de Yu, dizendo que tudo o que ele precisa fazer é ficar ao lado dela. Ela declara que o que as pessoas dizem não importa, e ela sempre o protegerá. Yu sente que poderia engravidar agora porque sua namorada é o verdadeiro homem no relacionamento deles, e ele diz a ela que a ama. Mia fica nervosa porque não esperava isso, e então Yu comenta que ela foi como uma super-heroína quando salvou agora. Ela o cala, dizendo que foi apenas uma coincidência, porque se ele a elogiar mais, ela vai derreter ali mesmo. Logo, é hora de alguns torneios esportivos na escola. Os meninos terão um torneio de futebol, e Yu espera não se machucar jogando. Mia corre até ele para contar sobre seu time no torneio de vôlei feminino. Eles olham o cronograma, e Yu fica de coração partido ao descobrir que os horários de seus jogos se sobrepõem.
Mia também fica triste por não poderem estar lá para se animarem. Ela comenta que a adversária delas na primeira rodada é a equipe mais forte da escola, e ela não tem certeza se conseguirão vencer. Yu segura as mãos dela com força, dizendo que mesmo que estejam separados, ele está sempre torcendo por ela. Mia fica vermelha de vergonha e diz que fará o seu melhor. Logo, a partida de futebol começa. Inu passa a bola para Yu, mas o cadarço dele arrebenta e ele cai no chão, deixando o adversário pegar a bola. Mia e Nico estão assistindo a eles porque o jogo delas ainda falta alguns minutos para começar. Ela se sente mal que Yu esteja se machucando, então ela tenta enviar seus melhores votos para ele como um Kamehameha, e Nico faz uma careta ao ver isso. Seus melhores votos quase funcionam, dando a Yu a posse de bola para fazer um chute ao gol. Mas então o vento sopra a bola para longe e ele acaba chutando o ar e caindo de bunda. Quando Yu se levanta depois disso, ele nem percebe que a bola está vindo em sua direção porque está ocupado acenando para a namorada. Como resultado, a bola o atinge bem no rosto, nocauteando-o. Mia não consegue conter sua preocupação, então ela corre para vê-lo, dizendo a Nico que voltará a tempo de o jogo delas começar. Yu é levado para o escritório da enfermeira e Mia está cuidando dele. Ele fica envergonhado por ter parecido tão patético na frente de todos, e Mia diz francamente que desta vez não foi nem azar, mas sim desajeitamento que foi responsável por isso. Mia então começa a acariciar o cabelo dele quando nota uma cicatriz em sua testa. Yu diz a ela que antes ele se machucava muito, e essa cicatriz deve ser de quando um caminhão bateu em sua casa. Mia fica ainda mais preocupada agora, e ela pede a Yu para tentar ficar sempre ao lado dela. Ele cora ao ouvir isso, e então ela decide ir para o jogo dela. Yu diz que também a protegerá e Mia se vira imediatamente, dizendo que não quer mais jogar vôlei. Ela levanta o cobertor para se esconder embaixo dele e Yu fica vermelho. No entanto, Mia estava apenas brincando com ele e ele faz bico quando ela finalmente sai. No entanto, assim que ela sai, ela percebe que foi muito agressiva agora. Por outro lado, o time de basquete de Pachai ganhou seu jogo, com sua contribuição sendo quase nula, já que tudo que ela fez foi correr como uma vovó e ofegar em quadra. Nico vem parabenizá-la e então percebe que a principal jogadora de vôlei da escola, Kamiya, chegou à quadra. Ela tem muitos fãs entre as garotas, e Nico diz a ela que não importa o quão boa ela seja, elas não perderão para o time dela. Kamiya leva seu comentário de bom humor, mas quando Mia chega lá, ela parece ignorá-la e se afasta. O jogo começa e Kamiya começa a marcar pontos para seu time. Por outro lado, a partida de futebol dos meninos acabou e o time de Yu perdeu feio. Yu consola o choroso Inu e diz que eles deveriam ir torcer pelas meninas agora. Eles se encontram com Hakai e veem a partida intensa, com ambos os lados dando o seu melhor. Inu percebe que a turma deles está perdendo de 19 a 15. Yu começa a animar Mia alto, e ela fica cheia de determinação para não perder a qualquer custo. Ela muda o penteado para o modo esportivo, e Yu e muitas garotas sentem borboletas no estômago ao verem isso. O jogo fica ainda mais intenso agora, com Mia liderando. Yu reconhece a craque do time adversário, Kamiya, também. O jogo continua e no final, Mia leva seu time à vitória na primeira rodada. Nico a abraça e ambas caem no chão. Logo, Yu corre para parabenizar Mia. O torneio continua, e o time dela se torna campeão, e a turma inteira se reúne para comemorar. Mia se tornou uma heroína da escola, e uma horda de suas fãs está do lado de fora da sala para conseguir um autógrafo dela. Isso não para nem depois de alguns dias, e as garotas sempre cercam Mia sempre que tem tempo livre. Ela está ficando incomodada agora, mas por outro lado, Nico está aproveitando o estrelato depois de se tornar campeã da escola. Yu é o mais afetado por essa mudança repentina, pois acha extremamente difícil ficar perto de Mia durante o horário escolar. Enquanto ele reclama disso, Inu percebe algo vindo em sua direção do parquinho. Ele empurra Yu para a segurança, apenas para ser atingido no rosto por uma bola de vôlei. Ele cai no chão, e Yu pergunta se ele está bem, dizendo que a culpa é dele. Mia tenta passar pela muralha de suas fãs para verificar a situação, mas ao ver seu namorado cuidando de outra pessoa, ela fica com ciúmes. Suas expressões sérias fazem suas fãs desmaiarem ainda mais. Ao final do dia, Yu volta para casa sozinho. Ele percebe o quão difícil é a vida sem Mia. Hoje, Inu agiu como seu escudo humano e o protegeu de tudo. Mas ele não é tão bom quanto Mia, então ele sofreu muitas lesões. Enquanto Yu está perdido em pensamentos, ele escorrega nas escadas. Mas, felizmente, Mia chega lá bem a tempo e o salva. Ele fica vermelho com isso, e então ela pergunta com raiva por que ele estava voltando para casa sozinho. Ele nervosamente diz a ela que não se sente à vontade para incomodá-la quando ela é popular, e Mia faz bico, dizendo que quer ir para casa com ele. Ela tem ciúmes de Inu, que está passando mais tempo com Yu do que ela. Ela pergunta a Yu se ele planejava ir para casa com Inu hoje, e ele ri, dizendo que planejava esperá-la no portão da escola porque se sentia solitário sem ela. Mia fica emocionada ao ouvir isso, e ela se mexe, dizendo que eles deveriam ir agora. Um dia, Inu dá a Yu alguns ingressos de cinema que ele conseguiu com seu veterano. No entanto, ele tem um trabalho de meio período no dia, então não pode ir, e quer que Yu vá em seu lugar. Mia ouviu tudo isso, e ela está olhando atentamente para Yu para que ele venha até ela. Ele se aproxima dela e pergunta se ela quer ver um filme, e ela concorda imediatamente. À noite, Yu espera ansiosamente pela manhã, para poder ir a um encontro de cinema com a namorada. Mas então ele se lembra que coisas ruins sempre acontecem quando eles vão a um encontro.
Um dia começou a chover sem aviso, e outra vez ele perdeu a carteira. Mia sempre sorriu e lidou bem com a situação, mas Yu não quer mais sobrecarregá-la com seu azar. Ele começa a se preparar para amanhã, guardando guarda-chuvas e toalhas, entre outras coisas, para evitar qualquer imprevisto. Ele acaba enchendo a mochila inteira, e ela fica muito pesada para ele carregar, e ele cai. Seus pais logo vêm vê-lo, e ele diz a eles que está bem. Por outro lado, Mia também está se preparando para ficar fofa no encontro. Ela experimenta várias roupas, mas nada parece satisfazê-la. Logo, seu irmão mais velho entra, e ao ver as roupas em sua cama, ele pergunta se ela vai a algum lugar. Mia diz a ele que vai ver filmes com a amiga, mas se recusa a dar mais detalhes. Ele fica surpreso, mas simplesmente deseja boa sorte antes de sair. No dia seguinte, Yu sai de casa cedo para evitar qualquer infortúnio. Algumas pequenas coisas acontecem no caminho, mas ele ainda chega a tempo, apenas para descobrir que Mia já o está esperando. Ela parece muito fofa, e ele fica atordoado com sua aparência. Eles pegam o trem, e Yu começa a imaginar que uma cena romântica aparecerá na tela, e usando isso como uma chance, ele também beijará Mia. Ele fica vermelho imaginando coisas, e Mia pergunta se ele está se sentindo bem. Assim que chegam ao cinema, Yu pergunta a Mia qual filme ela quer ver. Ela pede para ele escolher por ela, mas ele recusa, dizendo que ela sempre prioriza as escolhas dele. É por isso que agora ele quer ver o filme que ela escolher. Ele é muito insistente, então Mia aceita a oferta dele e decide assistir a cópia do filme mesmo assim. Yu fica chocado porque não esperava que ela escolhesse um filme de terror. Ele então começa a imaginar que Mia vai ficar assustada assistindo ao filme e se agarrar a ele, o que será a chance dele agir como um homem e impressioná-la. No entanto, assim que o filme começa, Yu é quem fica tomado pelo terror. Ele começa a vibrar como um celular Nokia antigo, mas então Mia gentilmente segura a mão dele, dizendo que tá tudo bem. Yu de alguma forma aguenta o filme, e quando sai tá completamente exausto. Mia pede desculpas por ter escolhido um filme de terror, mas Yu agradece por ela ter ficado ao lado dele. Caso contrário, ele certamente teria desmaiado. Com isso, eles vão encher a barriga. Primeiro, eles decidem comer panquecas deliciosas, mas caras. Yu estava economizando dinheiro para isso, mas então descobre que sua carteira sumiu. Ele até tinha amarrado um barbante para mantê-la com ele, mas até o barbante arrebentou. Yu fica desanimado e pede desculpas constantemente a Mia quando de repente eles dão de cara com os pais dele. Mia os cumprimenta imediatamente, e então eles ficam sabendo do encontro deles no cinema e de Yu ter perdido a carteira. Eles convidam Mia para comer algo em casa, e ela aceita de bom grado. A mãe de Yu, Motoko, cozinha comida deliciosa, mas quando ela está prestes a servir, as pinças caem da mão dela e atingem um garfo na direção de Yu. Mia rapidamente o pega e o salva, comentando que ele deve ter herdado seus genes de azar da mãe. Ela começa a comer depois disso, e o sabor da comida a deixa maravilhada. Os pais de Yu a mimam e enchem o prato dela, e ela diz que está feliz por comer comida caseira tão deliciosa depois de tanto tempo. Ela fica confusa e tenta mudar o que disse, mas a mãe de Yu diz que ela é sempre bem-vinda ali para comer com todos. Depois disso, Mia vai ajudar Motoko na cozinha. Como Yu adormeceu, Motoko a provoca, perguntando se ela quer saber algum segredo sobre Yu ou ver fotos da infância dele. Mia entra em pânico, incapaz de processar o que realmente quer, e então Motoko diz que, se ela não quiser nada, ela gostaria de pedir um favor. Motoko conta a Mia que, quando Yu estava no jardim de infância, ele sempre voltava para casa coberto de ferimento. Ela sempre se preocupava com ele, mas ele nunca parou de ser alegre. É por isso que ela pede que Mia nunca deixe de gostar do filho dela. Ela sabe que deve ter sido difícil para Mia lidar com as desgraças de Yu todos os dias, mas ela responde que não é verdade. Mia diz que, por causa das desgraças dele, Yu conhece bem a dor, e é isso que o torna mais gentil do que todos os outros. Ela promete sempre mantê-lo seguro, e Motoko começa a corar, pois o riso de Mia a sobrecarregou também. Mais tarde, Motoko acorda Yu, dizendo que é hora de Mia ir para casa. Ele se levanta imediatamente, apenas para ver Mia jogando videogame com o pai dela. Com isso, Yu a leva para casa. Logo, o verão chega, e os amigos de Yu ligam para que possam planejar como passar as férias. Assim que ele sai da sombra do prédio, uma cigarra voa direto na cabeça dele, mas seus amigos nem se surpreendem mais com esses pequenos acidentes. Yu começa a sentir tontura porque tem zero tolerância ao calor e à luz solar. De repente, ele sente uma garrafa fria tocando seu rosto e se vira para ver Mia atrás dele. Ela diz a Yu para cuidar da hidratação dele, e ele agradece. Hashai tenta cobri-lo com o guarda-chuva dela, e Nico provoca Mia, perguntando se ela está bem com outra garota dando em cima do homem dela. Mia responde que está tudo bem porque é Hashai. Depois disso, Nico declara que quer ir ao mar durante as férias de verão. Os olhos de Mia brilham de excitação ao ouvir isso, e Yu também concorda com o plano. Por outro lado, Yu não fica tão feliz com isso porque ele sempre pega queimaduras solares severas, então tudo o que ele pode fazer é assistir a todos se divertindo debaixo da sombra. Inu sabe disso também, então ele sugere que eles vão a um rio em vez disso, porque será mais fresco e mais adequado para Yu. Yu objeta, dizendo que ele está bem se todos quiserem ir ao mar. No entanto, Inu responde que eles não estão fazendo isso apenas por ele.
Eles estão fazendo isso porque querem que todo o grupo se divirta. Yu fica comovido e diz que ir a um rio seria bom nesse caso. Hachai diz que Yu e rio podem ser uma combinação desastrosa, mas Mia garante a todos que ela estará lá para protegê-lo. Alguns dias depois, a data das provas finais é anunciada, mas Nico não se importa com isso. Ela não consegue controlar sua empolgação pelas férias que virão após o exame, então ela leva todas as compras para a viagem ao rio. Ino não está feliz porque preferiria estudar, mas Nico diz que eles deveriam comprar alguns biquínis primeiro. Ambos começam a discutir, e Mia pergunta a Yu se ele vai tentar nadar também. Ele se lembra das experiências horríveis que teve no passado, então recusa, mas Mia começa a provocá-lo, dizendo que estava ansiosa para vê-lo de maiô. Ela também decide não nadar, então Nico e Hachai vão comprar maiô. Enquanto isso, outra coisa chama a atenção de Yu. Mia olha pra frente e o vê olhando fixamente para um pôster de uma modelo de maiô. Enquanto Yu está apenas admirando os abdominais definidos dela, Mia fica com ciúmes e imediatamente corre para a seção de maiôs e escolhe o mesmo maiô que a modelo usava. Suas amigas chegam bem nesse momento, e elas surtam ao vê-la segurando um biquíni ousado. Mia explica nervosamente a elas que viu Yu olhando para uma modelo usando isso, então ela pensou que ele poderia gostar desse tipo de coisa. Ela fica confusa enquanto conta os detalhes, e Nico a provoca, dizendo que ela fica estranhamente competitiva quando se trata do namorado dela. Nico lembra da época em que Mia era apenas uma estranha para ela. Ela era uma grande admiradora de Mia, a quem ela aclamava como uma mulher perfeita, e queria ser amiga dela. Hachai, por outro lado, estava tranquila sobre isso e disse a Nico que ela não deveria ser tão desesperada, pois parecia assustador. Então um dia elas tiveram um jogo de basquete, e Mia arrancou a bola da mão de Nico e marcou um ponto antes mesmo que ela pudesse perceber. Isso acendeu o espírito competitivo de Nico, e ela começou a jogar a sério. Mia não se importou muito, mas ao ver seu namorado impressionado com o jogo de outra pessoa, ela também ficou séria. Elas tiveram um jogo intenso, e depois disso, Nico convidou Mia para almoçar com ela, o que foi o começo da amizade delas. Mia fica envergonhada ao ouvir essa história e tenta negar que é competitiva. Mas Nico a interrompe e diz que elas deveriam encontrar um maiô para ela primeiro. Por outro lado, Yu e Inuyu estão estudando em um café. Quando as garotas chegam, Yu traz uma cadeira extra para Hachai e depois volta para o lugar dele. Ele percebe que Mia está parecendo bastante feliz e pergunta o que aconteceu. Ela fica vermelha de vergonha e diz que não comprou nada. Ele continua insistindo para ela parar de mentir, e os amigos se divertem assistindo a eles. Alguns dias depois, Yu e Mia voltam para casa depois dos exames. Yu está de mau humor porque todas as suas canetas pararam de funcionar no meio da prova, e isso custou 15 minutos antes que o professor pudesse providenciar canetas que funcionassem. Mesmo à noite, ele não consegue superar as desgraças de hoje. De repente, ele recebe uma ligação que o assusta. Ele vê que é de Mia e atende. Ele pergunta a ela o que há de errado, e ela responde que quer ver se ele ainda está deprimido. Depois que Yu garante a ela que está bem, Mia diz que também estava com vontade de ouvir a voz dele. Ele fica vermelho com isso e decide realizar o desejo da namorada. Ele diz a ela para olhar para o céu e começa a falar sobre estrelas e constelações. Ele revela que sempre se interessou por observação de estrelas, mas sempre que o pai o levava para isso começava a chover, então ele nunca viu as constelações direito. Mia imediatamente diz a ele que o levará a um lugar onde ele poderá ver as estrelas à vontade. No entanto, Yu diz a ela que prefere ir a algum lugar que ela queira muito ver, para que ele possa ver o rosto feliz dela. Mia começa a corar e não consegue pensar em nada que queira. Ela diz a Yu que só quer segui-lo porque a felicidade dele é a felicidade dela também. Yu começa a chorar enquanto agradece. Ele diz que realmente quer vê-la agora. Mia fica confusa, desliga a chamada e começa a chutar a cama de excitação. Assim que os exames terminam, Yu e seus amigos se reúnem para ir ao rio. Assim que chegam ao rio, Yu começa a chorar, dizendo que é um milagre que o tempo esteja bom apesar de Yu estar com eles. E até Yu concorda com ele. Depois disso, Yu e Miko começam a babar, porque é hora de montar um churrasco. Eles arrumam todos os ingredientes na mesa de piquenique e Yu pega a faca e espeta uma cebola com ela. Nico surta e pergunta por que ele usou uma faca se ele é tão ruim com ela. Ela o afasta das coisas perigosas, mas então Yu pega a faca. Nico entra em pânico e pede para ele parar, mas todos só podem assistir enquanto Yu a balança e corta perfeitamente uma cebola ao meio. Ele começa a picar a cebola sem esforço e explica que ajuda os pais às vezes, então ele tem algumas habilidades decentes. Mia fica chocada porque não sabia disso, e então ela fica com ciúmes e desconfiada de Ino quando ele comenta que meninos que sabem cozinhar são material de marido. Depois disso, eles começam a trabalhar no churrasco. Mas Mia parece estar preparando outra coisa. Ela cozinha um ensopado de camarão e cogumelo só pra Yu, e todos os outros acham que é injusto. Yu se sente sortudo por sua namorada ser boa em tudo, mas ele cospe a primeira mordida que dá. Ele cai de joelhos, sem entender o gosto da comida porque suas papilas gustativas foram destruídas. Mia fica confusa com a reação dele, então ela dá uma mordida também e imediatamente percebe que não pode se tornar uma boa cozinheira apenas assistindo a vídeos no YouTube. Apesar disso, Yu reúne coragem e começa a comer o prato que ela cozinhou. Ela diz a ele para parar, mas ele responde que ela trabalhou tanto para cozinhar para ele, então ele não pode desrespeitar. Isso machuca o ego de Mia e ela promete a Yu que definitivamente aprenderá a cozinhar comida deliciosa para ele. Depois que todos terminam de comer, Yu traz alguns s'mores que ele fez.
Todos gostam, e ele olha para Mia em busca de validação. Ela lambe os dedos e diz sedutoramente que pode comer isso todos os dias. Yu fica vermelho, e as garotas o provocam para deixá-lo mais confuso. Depois disso, Nico, Ino e Hashai correm para o rio, mas Mia e Yu ficam para trás. Mia diz a Yu que da próxima vez eles deveriam comer assim juntos, e ele cora ao concordar. Eles molham os pés no rio, e Mia fica insegura com o maiô que quer mostrar a Yu. Ao lado, Pachai se tornou uma estrela para as crianças, pois ela está deitada em uma concha inflável. Nico e Ino não param de rir disso, e a levam para o rio. Mia fica cada vez mais inquieta com o passar do tempo, e então Nico a leva embora também. Quando Yu se levanta e admira a paisagem, ele nota uma garota sendo levada pela correnteza. Enquanto isso, Nico provoca Mia, perguntando quando ela vai mostrar a Yu o maiô que comprou só para ele. Ela responde que talvez não seja corajosa o suficiente para fazer isso, mas então Yu comenta que Yu não está em lugar nenhum. Ele foi resgatar a garota perdida, e quando ele aparece na frente dela, ela o ataca instintivamente. Depois que ele consegue acalmá-la, ele a leva para a margem e a ajuda a subir. No entanto, quando ele está prestes a subir, ele torce o tornozelo e cai no rio. Yu é levado pela correnteza porque não consegue mais nadar, e a garota grita, atraindo a atenção de Mia e dos amigos. Quando Mia percebe Yu sendo levado pela correnteza, ela não perde um momento e mergulha imediatamente no rio. Yu está prestes a perder a consciência quando Mia o alcança e o tira da água. Assim que estão na superfície, ela dá um tapa na testa dele com raiva, perguntando por que ele não a chamou. Os amigos também vêm correndo, e eles estão realmente preocupados com Yu. A mãe da garota também o agradece e pede desculpas em nome da filha. A garota agradece a Yu e diz que ele foi muito legal. Ela o beija na bochecha antes de ir embora, e isso deixa Mia com muitos ciúmes. Depois disso, eles começam a brincar na água. E só depois de alguns minutos Yu percebe que Mia está usando um maiô fofo. Mais tarde, eles vão às compras. E depois disso, eles visitam uma sorveteria popular. Yu e Mia pegam seus sorvetes primeiro, e Mia pede para ele experimentar o dela. Yu fica envergonhado ao perceber que ela quer um beijo indireto dele, mas ele ainda prova o sorvete. É a vez de Mia. Mas antes que ela possa alcançar o sorvete de Yu, Inu aparece do nada e devora tudo. Tanto Yu quanto Mia ficam arrasados e gritam com Inu, que se oferece para dar o sorvete dele em troca. A Mia ciumenta pega o sorvete dele e o come em uma só golada, ficando com dor de cabeça de gelo como resultado. Inu tenta roubar o sorvete dela também, mas ela é muito rápida, e Yu só pode vê-los brigando quando foi ele quem perdeu o sorvete. Logo, é hora de voltar para casa e eles descobrem que o trem inteiro está vazio. Eles pegam seus assentos e Hachi adormece imediatamente. Yu e Nico se juntam a ela logo depois, e Mia também está lutando para ficar acordada. Yu diz a ela que ela também pode descansar, e ela adormece imediatamente. O trem dá uma leve sacudida e Mia cai no ombro de Yu. Ele não aguenta a visão da fofura dela, então começa a pensar em como se divertiu hoje. Ele adormece pensando nisso, e logo Mia acorda. Ela se surpreende ao se ver apoiada no ombro de Yu, mas então vê que ele está se apoiando em Yu. Ela olha em volta, e depois de confirmar que ninguém a vê, puxa Yu para o seu ombro e começa a bagunçar o cabelo dele. Assim que Yu volta para casa, o cansaço acumulado e a queimadura de sol o atingem de uma vez, e ele nem consegue sair da cama. Ele está numa ligação com a Mia quando vê a notícia sobre um festival de fogos de artifício que vai rolar neste fim de semana. Yu imediatamente diz para Mia que eles deveriam ir ver os fogos, e ela não tem motivo para recusar. No dia do festival, Yu tenta vestir as roupas tradicionais do pai, mas elas ficam grandes demais para ele. Toko lê os detalhes e fica nostálgica porque faz tempo que não vê fogos de artifício. O pai do Yu imediatamente se lembra de algo e decide compartilhar sua sabedoria com o filho. Por outro lado, a Mia está tentando vestir roupas tradicionais vendo vídeos no YouTube, mas não está dando muito certo. O irmão dela a vê lutando, então ele a ajuda. Ele sai dizendo que ela é muito desastrada, e a Mia fica furiosa. Mais tarde, Yu está no portão do festival esperando a Mia. Dessa vez ele está totalmente preparado e com várias carteiras, então mesmo que perca uma, tudo bem. A Mia chega logo depois, e ele fica encantado com a aparência adorável dela. Ela também sente o mesmo por ele, e o clima fica estranho rapidamente. Eles entram no festival depois disso e se divertem muito. Yu pega algodão doce para ele, e a Mia diz que não quer. Ela simplesmente diz que não gosta muito de doces. Isso choca o Yu porque ela adorou as panquecas e os simores que ele fez. No entanto, ela arranca um pedacinho do algodão doce dele, dizendo que ultimamente ela tem gostado mais de doces, graças à companhia dele. Em seguida, eles tentam um jogo de tiro, e o Yu diz pra Mia que vai ganhar qualquer presente que ela quiser. Ela quer o ursinho de lobo, mas o Yu nem consegue acertar uma vez. O dono da barraca também sente pena dele e dá um ursinho de graça. A Mia pega o rifle em seguida, e o dono da barraca diz que vai ser difícil para uma garota acertar alguma coisa. No entanto, o Yu a incentiva, e isso coloca a Mia em modo competitivo total. Ela acerta todos os prêmios lá dentro e até o dono da barraca fica impressionado. Ele entrega o ursinho de lobo pra ela, e a Mia dá pro Yu em vez disso, porque ela ganhou pra ele em primeiro lugar. Os amigos deles também estão visitando o festival e eles ficam surpresos em encontrar os pombinhos lá. Enquanto as garotas comentam os vestidos umas das outras e tiram algumas selfies, o Inu desafia o Yu para um jogo de pescar peixinhos dourados.
O Inu tem alguma habilidade em pescar peixinhos dourados, mas o Yu perde antes mesmo de jogar por causa do azar dele. O Inu comemora a vitória, mas então encontra a Mia ameaçadora parada atrás dele, pronta para vingar o homem dela. No entanto, ela nunca jogou antes, então não é boa nisso. A Mia parece muito ocupada e as amigas dela temem que ela perca o show de fogos de artifício a esse ritmo. Então a Nico toma a iniciativa e arranca o pegador das mãos dela, dizendo que ela vai ganhar o jogo por ela. O Hachai diz pra Mia que os fogos vão começar logo, então ela sai com o Yu, agradecendo as amigas por cobrirem pra ela. Logo eles chegam perto do destino, mas as sandálias da Mia quebram. O Yu consegue consertá-las, mas já é bem tarde. Ele também nota bolhas nos pés da Mia porque ela não tá acostumada a usar sandálias assim. Ele diz pra ela que eles não deveriam mais se mover e ver os fogos desse lugar mesmo, mas a Mia não aceita isso. Ela quer saber para onde o Yu planejava levá-la, e ele finalmente revela que o pai dele contou sobre um lugar secreto para ver os fogos. A Mia fica muito ansiosa para ir para lá agora, mas o Yu o proíbe porque ela não pode andar. Ela aceita tristemente a decisão dele e concorda em ir para o lugar normal. O Yu então pede para ela subir nas costas dele porque ela não pode andar, e a Mia fica nervosa. Ela fica apreensiva que possa ser muito pesada, mas ele a garante que pode carregá-la. Ela sobe nas costas dele, e enquanto o Yu começa a andar, os fogos começam. A Mia descobre que ele está indo na direção oposta do festival, e o Yu diz pra ela que ele quer ir pro lugar secreto com ela afinal. Ela acha que vai ser demais pra ele carregá-la até lá, mas ele diz pra ela parar de se debater. Ele chega a uma longa escadaria e começa a subir gradualmente, suando a cada passo. Logo eles chegam a um santuário vazio e sentam num banco lá pra curtir os fogos na companhia um do outro. A Mia pede desculpas ao Yu por fazê-lo trabalhar tanto. Ela está nervosa e diz que quer que ele a ache fofa, e ela tem medo que ele a ache estranha. O Yu a acha ainda mais fofa agora, e então comenta que já viu o lado sombrio dela, então não importa. Ele diz pra ela que ela é perfeita e sempre quer parecer bem, mas quando ela está com ele, ela deveria tentar ser mais relaxada, sem medo de ficar envergonhada. O Yu então diz que queria convidá-la pra lá no ano passado também, mas eles eram apenas amigos naquela época, e ele não conseguiu coragem pra fazer isso. A Mia dá um empurrãozinho no ombro dele, dizendo que no ano passado ela estava esperando ele convidá-la. Mas nada disso importa agora, porque eles estão juntos este ano e os fogos estão lindos. Depois disso, o Yu carrega a Mia nas costas de novo para ir para casa, mas ele escorrega no primeiro degrau. Do nada, o pai dele aparece na cena e carrega os dois em segurança nas costas dele. A mãe dele também acende as lanternas para que eles possam ver melhor, e o Yu pergunta por que eles estão ali. A Motoko revela que eles estavam vendo os fogos bem atrás deles, mas como eles estavam muito ocupados flertando um com o outro, eles não os interromperam. Tanto a Mia quanto o Yu ficam envergonhados de ouvir isso, mas pelo menos os pais dele não ouviram a conversa dele. Logo, as férias acabam, e todos voltam para a escola. Eles imediatamente começam a se preparar para o festival cultural, e o Yu é agrupado com a equipe de figurino junto com o Hachai. A Mia está na equipe de decoração e parece estar se divertindo lá, o que deixa o Yu com ciúmes. No ano passado, eles estavam ambos na equipe de figurino, então conversaram muito, mas não podem este ano. A Mia também sente ciúmes de muitas garotas dando atenção ao Yu, e ela apenas as encara com raiva. No dia do festival cultural, quando o Yu entra no portão da escola, um garoto lhe entrega um bilhete com o número 44, que faz parte de uma tradição escolar. Logo, o Yu se junta aos colegas de classe, que se vestiram de animais para o café temático de animais deles. O Yu está usando uma peruca de leão que não combina muito com ele. Na fantasia do Yu é um cachorro, a Nico é uma garota gata e o Hachai é uma abelha. A Mia chega lá, corando com sua fantasia de coelhinha, e o Yu imediatamente começa a flertar com ela. O festival começa e os alunos começam a atender seus convidados. Lá fora, a Nico e outros estão atraindo convidados, enquanto o Yu está anotando pedidos lá dentro. Ele está sobrecarregado de trabalho e então o azar dele entra em ação, fazendo escorregar numa folha de papel. De repente, a Mia chega lá, e ela o segura junto com o sorvete que ela estava carregando. Os convidados ficam maravilhados com isso e acham que é algum tipo de show especial. Mais tarde, o Yu e a Mia voltam para casa completamente exaustos. Amanhã, o Yu tem que trabalhar na biblioteca de manhã. Enquanto a Mia estará ocupada com o café de animais, ele se sente um pouco para baixo porque todos estão trabalhando duro, e ele não pode ajudá-los muito. Mas a Mia diz para ele que ela vai trabalhar duro em nome dele também. No dia seguinte, quando o Yu vai trabalhar na biblioteca, ele descobre que a As do vôlei Kamiya também tá lá. Eles se cumprimentam e começam a trabalhar. O Yu e a Kamiya se conheceram no ano passado quando ambos trabalharam como bibliotecários em seu tempo livre. No ano passado, quando o Yu veio ver a Kamiya na biblioteca pela primeira vez, ele estava muito nervoso. Ao tentar se curvar para ela, ele bateu a cabeça na mesa e ela disse que ele não precisava ser tão respeitoso, pois eram colegas de classe. A Kamiya então lhe ensinou os detalhes de como organizar os livros. Eles se aproximaram bastante, com o Yu elogiando-a casualmente com frequência. Agora ao vê-lo, ela percebe que ele parece mais confiante e legal do que antes. Ela o provoca, perguntando se é porque ele tem namorada, e o Yu cora, perguntando como ela sabe disso. A Kamiya diz que ouviu da Nico, que está no clube de vôlei com ela. Ela parece estranhamente interessada na Mia, e pergunta ao Yu como eles começaram a namorar. Ele fica surpreso com as perguntas inesperadas, mas a Kamiya continua insistindo, fazendo perguntas mais pessoais. Ela o prende contra a estante, dizendo que não tem más intenções e está apenas interessada na Mia. Por outro lado, a Mia está olhando o quadro onde os números dos bilhetes de todos os alunos estão exibidos.
É parte do folclore da escola que se duas pessoas tiverem números correspondentes, elas se tornam um casal, e a Mia não fica feliz porque o número dela não combina com o do Yu. O Hashai quebra a quarta parede para explicar as regras do jogo, em que o par com os mesmos números tem que tirar uma foto juntos para completar a missão e se tornar um casal. A Mia sente ciúmes de que outra garota possa tirar uma foto com o namorado dela, e ela não vai deixar isso acontecer. Ela está cheia de determinação para encontrar a garota com o bilhete número 44 e trocar o bilhete dela. Na biblioteca, o Yu finalmente responde à pergunta da Kamiya e diz pra ela que no ano passado ele e a Mia tiraram números correspondentes. Eles ficaram muito animados com isso, e o Yu pensou que a sorte dele finalmente tinha despertado. Então ele até jogou na loteria, mas voltou de mãos vazias. Ele andou pelo festival com a Mia ao lado dele, ambos corando. Logo eles chegaram à área onde casais com números correspondentes estavam sendo fotografados, e ambos expressaram o desejo de tirar a foto. O Yu estava até prestes a se confessar para ela, mas então ele perdeu o bilhete e começou a pensar que era um presságio de que ele não deveria confessar seus sentimentos. No entanto, a Mia disse para ele que eles procurariam o papel. Eles procuraram por 2 horas e não encontraram nada, então o Yu apenas tirou uma foto do gráfico para provar que eles tinham números correspondentes. O presidente do conselho estudantil foi firme sobre a regra de que casais devem tirar fotos com o bilhete em mãos, mas o Yu não estava pronto para deixar essa chance passar. Ele implorou ao presidente para deixá-lo tirar uma foto com a Mia, e o presidente severo quebrou a regra para ele. Ele escreveu o número dele num bilhete novo e desejou boa sorte ao Yu. Depois de tirar a foto, o Yu confessou seus sentimentos para Mia atrás da escola, e assim que ele fez isso, a Mia o puxou para perto e o abraçou forte. Essa é a história completa que o Yu acabou de contar para Kamiya, e ela tem uma reação dramática a isso. Por outro lado, a Mia e as amigas ainda estão procurando a garota com o bilhete número 44, mas sem sorte. Mal sabem elas que a garota com o número 44 é ninguém menos que a Kamiya. Na imaginação da Kamiya, ela era uma princesa num baile, e o Yu era o príncipe encantado que ela tinha de olho. Ela queria dançar com ele, mas então outra princesa chegou à cena, e era a Mia. O Yu pediu para ela dançar com ele, e eles dançaram alegremente a noite toda, enquanto a Kamiya aceitava seu destino e ficava sozinha no canto. Essa foi a sobreposição dos sentimentos dela com um filme que ela viu recentemente, e ela fala sobre o filme com o Yu. Ela diz que se identifica muito com a princesa que não conseguiu o amor do príncipe, e ele não entende o verdadeiro significado por trás das palavras dela. Nesse momento, a Nico chega e chama Kamiya pra fora. A Mia tá esperando por ela lá, e ela implora pra Kamiya trocar o bilhete dela com ela. Ao saber que ela tem um número que combina com o Yu, a Kamiya fica chocada, mas ela ainda troca o bilhete dela com a Mia. Nesse momento, o Yu abre a porta para dizer para elas falarem embaixo do lado de fora da biblioteca, e ele fica surpreso em encontrar a Mia lá. A Kamiya diz para ele ir com a namorada dele porque ela pode cobri-lo pelos próximos minutos, mas o Yu se recusa a jogar o trabalho dele nela. A Kamiya cora ao ouvir isso, e a Mia percebe a reação dela. No entanto, ela e a Nico entram na biblioteca para descansar. A Mia continua notando o Yu e a Kamiya conversando alegremente, e ela fica um pouco com ciúmes. No entanto, o relógio marca meia-noite, e o Yu sai com a namorada dele, deixando a Kamiya sozinha. Em vez de chorar por isso, ela prende o cabelo e vai para aula ajudar as amigas com o café. Assim que ela assume o comando do trabalho, tudo corre muito mais suavemente, e até os convidados ficam encantados com ela. Com todo mundo falando sobre como ela é solteira apesar de ser perfeita, a Kamiya só consegue pensar no Yu. Ela não consegue mais controlar seus sentimentos e vai pro telhado para se acalmar. Lá, a Mia vai encontrá-la e devolve o bilhete número 44 para ela. A Kamiya pergunta por que ela está fazendo isso, e a Mia responde que é porque seria injusto com ela. A Kamiya fica chocada e pergunta como ela sabia, e a Mia responde que ela foi a única que percebeu os sentimentos dela pelo Yu. Ela declara que como a Kamiya também ama o Yu, ela não pode ser uma pessoa ruim, então ela não a desrespeitará pegando o bilhete dela. Ela diz que seria diferente se ela não sentisse nada ao entregar o bilhete, mas se ela precisar mentir para si mesma para isso, não vale a pena. A Kamiya pensa em quão longe o Yu está do alcance dela, então diz pra Mia que ela não precisa do bilhete porque, pra ela, é apenas um pedaço de papel. Ela não tem intenção de contar ao Yu ou a qualquer outra pessoa sobre seus sentimentos, e ela se sente estranha por a Mia ter adivinhado isso. Ela começa a chorar espontaneamente, pedindo desculpas por não ter desistido dos seus sentimentos unilaterais mais cedo. Kamiya diz que Yu era mais gentil que todo mundo, e ela se sentia mais à vontade com ele, por isso se apaixonou. Ela pede desculpas a Mia mais uma vez, que em resposta rasga o token e depois abraça Kamiya, dizendo que ela não precisa se desculpar por nada. Kamiya sente o mesmo conforto que sentia de Yu nos braços de Mia, e depois de se acalmar, agradece a ela. Ela também diz para ela voltar correndo para o namorado, e que elas deveriam ser amigas a partir de agora. No dia seguinte, Yu se prepara para o último dia do festival escolar, que também é seu primeiro aniversário com Mia e o aniversário dela. O festival cultural acontece como de costume e depois termina, e uma grande festa é dada para celebrar sua conclusão. Yu e no Nico estão bêbados de suco de maçã e choram porque a loja da turma deles ficou em último na competição. Por outro lado, Mia e Hashai estão se divertindo. Hashai pede para ela mostrar a foto do casal, e Mia nervosamente diz que não tirou nenhuma. Nico aparece atrás de Hashai do nada para dar uma reação chocada, e quando Mia explica que perdeu o token, ela fica brava com ela.
Depois da festa, Yu pede para Mia ir com ele ao parque, onde ele nervosamente entrega os presentes de aniversário e aniversário dela em um só. Mia fica muito feliz em receber o presente e o abre para encontrar um lindo pingente em forma de coração. Yu coloca o pingente no pescoço de Mia, mas isso a leva a uma espiral descendente ao se lembrar de sua interação com Kamiya ontem. Ela acredita que Yu se tornou mais falante e alegre agora, e mesmo que devesse ficar feliz com isso, ela tem medo de que ele vá para longe dela. Ela pede para ele não mudar e Yu vem na frente dela, dizendo que ela é quem mais o mudou no último ano. Ele diz que quer se tornar mais forte e confiável para não preocupá-la, e Mia começa a chorar. Yu entra em pânico e enxuga as lágrimas dela, e então Mia funga dizendo que tomou uma decisão. Ela segura o rosto de Yu perto e diz que não importa o quão atraentes, inteligentes ou perfeitas pessoas venham depois dele, ela nunca o deixará ir. Ambos estão corando, e então Yu a lembra que eles deveriam ir agora. Mas antes disso, Mia quer que ele a olhe bem usando o pingente e pede sua validação. Logo, o tempo começa a mudar, e Yu tira uma licença médica um dia. Nico está fazendo um escândalo sobre ele estar doente com Ino, que acabou de entrar, mas ele já sabe disso. Yu até mandou mensagem para ele pegar anotações para ele, mas isso chateia Mia porque Yu não pediu isso a ela. Ino sabe que isso não vai acabar bem porque Mia o vê como um rival amoroso, e ela deve estar realmente com ciúmes agora. Mais tarde, ele reclama de como Mia deve pensar que todos que estão perto de Yu são rivais dela, mas Hachai diz que Mia nunca pensa isso sobre ela e Nico, mesmo que fiquem perto de Yu. Ino surta ao ouvir isso e pressiona por detalhe. Nico tenta convencê-lo de que Mia não tem problemas com ele, mas então ela se lembra que Mia ficou muito com ciúmes de seu namorado passar mais tempo com a amiga do que com ela. Depois da escola, Mia pergunta a Ino se ela pode ir com ele visitar Yu, e ele não se importa. No entanto, Nico e Hachai acham que não podem deixá-lo sozinhos. Nico tem seu treino de clube, então ela coloca Hachai atrás deles. Enquanto isso, Mia e Ino vão a uma loja de conveniência, onde ela está tentando pegar algumas pastilhas para tosse para Yu. Ela está confusa sobre o que escolher, mas Ino toma uma decisão bem rápida. No meio de tudo isso, Mia acidentalmente o chama de irmão mais velho, e quando eles percebem, ela fica envergonhada e foge. Mais tarde, ela entrega alguns lanches para Ino como agradecimento por ter vindo help ela, mas ele ainda não confia totalmente nela. Eles saem discutindo, onde encontram Hachai andando em um brinquedo. Ela age com arrogância e revela que estava seguindo-o secretamente, e agora ela descobriu o coração de Mia. Ela veste um cosplay de Sherlock Holmes e depois dá uma tragada em seu charuto falso antes de perguntar a Mia se ela tem um irmão mais velho com quem ela tem dificuldade em abrir o coração. Hachai declara que Mia está imaginando seu irmão em Inu, e ao sentir ciúmes dele, ela só quer a atenção dele. Nenhum deles consegue acreditar, mas Hachai está firme em sua hipótese. Inu pede a Mia para dizer a Hachai que ela está errada, mas ela está em pânico, tentando negar que Inu fala, e age como seu irmão mais velho. Inu percebe que Mia não o odeia de verdade, mas ele ainda acredita que ela não está atrás de sua atenção na maior parte do tempo. Mia tenta impedir Hachai de revelar mais alguma coisa, mas ela nota os doces que Ino tem e pede para ele dar alguns a ela. Ele se recusa, dizendo que é um presente de sua irmãzinha que busca atenção, e Mia está furiosa agora. Alguns dias depois, Mia e Nico saem para fazer compras. Yu ainda está doente e não se curará por mais alguns dias, então Mia está constantemente olhando o celular e mandando mensagens para ele. De repente, Nico percebe Kamiya olhando alguns livros e imediatamente se aproxima dela. Mia também a segue e depois das saudações, Nico pergunta a Kamiya se ela gostaria de ir com elas. Ela esperava que ela recusasse como sempre, pois ela é uma solitária famosa. Mas surpreendentemente, Kamiya aceita e Nico fica encantada. Elas se divertem juntas e então Nico vai ao banheiro, deixando Mia e Kamiya sozinhas. Kamiya quer experimentar um jogo, mas ela é ruim nisso. Então Mia ganha alguns lanches e os presenteia a ela. Kamiya sente seu riso a dominando e a deixando gay, e elas decidem jogar mais alguns jogos. Logo, Nico retorna do banheiro e descobre que Kamiya está se dando muito bem com Mia, o que é uma grande surpresa. Elas saem do shopping e encontram uma quadra de basquete do lado de fora. E assim que estão prestes a começar a jogar, duas garotas estrangeiras aparecem lá e dizem que reservaram a quadra agora. Mia pede desculpas por não saber disso, e as garotas coram ao ver sua aparência legal. Mia e as amigas decidem deixá-las jogar em paz, mas as garotas as desafiam para um jogo. Elas as provocam, perguntando se têm medo de perder, e o fogo competitivo dentro de Mia e Kamiya se acende. Elas aceitam o desafio e Nico se torna a árbitra. O jogo começa, e Mia e Kamiya começam a dominar suas oponentes com seus movimentos ágeis e passes rápidos. Elas destroem completamente as duas garotas, mas elas ficam muito felizes em encontrar jogadoras tão boas aleatoriamente. Elas tiram algumas fotos depois disso, e então todos vão para casa. Kamiya diz a Mia que elas deveriam sair como amigas da próxima vez, e Nico tenta dizer que elas já são amigas, Kamiya cala, e então Mia aceita alegremente sua oferta. Logo, o outono chega, e é hora da reunião esportiva anual. O líder da turma decide selecionar alunos para o revezamento misto masculino e feminino através de um sorteio, e graças ao azar de Yu, ele é selecionado, mas ninguém se surpreende.
Imediatamente depois disso, Hachai alcança a caixa de sorteio, e ela está rezando para não ser selecionada para a corrida de revezamento. No entanto, ela também é selecionada para a corrida de revezamento, e ela imediatamente se transforma em um fantasma e se agarra a Yu. Outra garota nerd pega o papel para a corrida de revezamento, mas Mia se voluntaria para trocar seu papel com ela para que ela possa ficar com seu namorado. Para a próxima vaga, Inu se voluntaria porque sabe que correr com amigos vai ser divertido. Nico também se voluntaria para se juntar à equipe de revezamento, e com isso a seleção termina. Mia se aproxima de Yu, dizendo que será muito divertido participar da corrida juntas, mas ele está ocupado elogiando Inu e agradecendo por se juntar à equipe. Depois disso, eles realizam uma reunião de estratégia, e tanto Hachai quanto Yu dizem claramente a todos que vão arrastar todo mundo para trás. Hachi fica feliz que Yu seja como ela, mas Ino diz a ela que Yu não é lento, ele apenas cai muito. Eles logo chegam ao campo para começar a praticar. Nico começa a corrida e entrega o bastão para Hachai, que corre em ritmo de lesma e se esgota no meio da volta. Ela entrega o bastão para Yu, que tropeça assim que começa, e Hachai acha que elas não vão conseguir. No entanto, Yu se levanta mais uma vez e continua correndo. O trio atlético acredita que ainda pode ter um desempenho decente, mesmo com 2 handicaps em sua equipe, então eles continuam praticando. Ao final do dia, tanto Yu quanto Hakai estão esgotados, mas eles decidem praticar mais depois que o trio atlético sai para praticar outros eventos. Eles praticam até tarde da noite e melhoram muito. Yu agradece a Hakai por ficar acordada até tarde com ele, e ela o assegura que está fazendo tudo isso pela felicidade de seus amigos, então ela fará o seu melhor. Chega o dia da competição esportiva e Hakai não tem nenhuma motivação. Primeiro de tudo, os meninos têm uma batalha simulada de cavalaria, e Inu e Yu agem como cavalos que carregam o cavaleiro em suas costas. Mia fica encantada ao ver o lado legal de seu namorado. Mas logo, tanto Yu quanto Inu chegam lá, derrotados e sujos. Em seguida, é o arremesso de bola das meninas, e Hakai está participando. Suas amigas a incentivam enquanto ela coleta bolas do chão, mas elas realmente não têm esperanças. Todas as meninas falham em colocar as bolas na cesta porque ela é muito alta, mas Hakai pega 4 bolas e as joga na rede de uma vez. Suas amigas não conseguem acreditar, mas ela continua tendo sucesso a cada arremesso, apesar de seu ritmo de lesma. No entanto, ela fica sem fôlego no final, então sua equipe fica em segundo lugar. Suas amigas a parabenizam e a incentivam, e Hachai tem um sorriso presunçoso no rosto. Logo, é hora da corrida de revezamento mista. Ino e Nico começam a cantar orações pelos cadarços de Yu, e ele diz a Hachi e Mia para darem o seu melhor. Desta vez, até Hachi tem a determinação de vencer, e todos ficam chocados sem palavras com isso. Os corredores se posicionam, e Nico assume a liderança rapidamente. Enquanto Hakai espera sua chance, seu coração bate muito forte, mas Mia diz a ela para se acalmar porque todos estão lá por ela. Suas palavras funcionam, e Hakai recebe com sucesso o bastão de Nico. Ela corre em sua velocidade máxima, mas outras garotas a ultrapassam facilmente. A mente de Hakai fica em branco, e ela acaba tropeçando em seus próprios pés. Ela não consegue processar o que fazer agora quando ouve a voz de Yu dizendo para ela correr um pouco mais. A imagem de Yu correndo mesmo depois de cair surge em sua mente, e ela se levanta. Ela corre em direção a ele com o joelho machucado, pensando quão felizes seus amigos ficariam se ganhassem essa corrida apesar de suas deficiências. Ela entrega o bastão para Yu e depois vai em direção a Inu, onde começa a derreter de exaustão. Por outro lado, Yu está fazendo o seu melhor para ultrapassar o cara à sua frente quando de repente perde um de seus sapatos. No entanto, ele não vai deixar isso impedi-lo, então ele chuta o outro sapato também, e então começa a correr em velocidade máxima. Ele não consegue ultrapassar ninguém, mas ao ver o olhar de determinação no rosto de Mia, ele percebe que eles vão ganhar. Ele entrega o bastão a ela, e ela rapidamente ultrapassa todos à sua frente, mas ainda há alguma distância entre ela e o primeiro colocado. Quando Inu se vira e vê o olhar feroz em seus olhos, ele percebe que se ele não vencer, Mia não o perdoará. Ele se lembra de como seus amigos fizeram o seu melhor até agora, e ele não vai deixar o trabalho duro dele ser em vão. Então ele pega o bastão e corre o mais rápido que pode, ultrapassando o primeiro lugar e vencendo a corrida. Yu e Nico imediatamente o derrubam para comemorar sua vitória, e então Yu corre para abraçar Mia por desempenhar o papel mais importante em sua vitória. Ela fica em branco de vergonha, e Hachai só pode assistir suas amigas desfrutarem da glória. Enquanto os voluntários lhe entregam a bandeira para representar os vencedores, ela ainda não consegue acreditar que venceram. Ela sorri brilhantemente e diz a seus amigos que correr com eles foi divertido, e elas tiram uma foto para comemorar sua vitória. Há alguns anos, Yu estava atrasado para a escola no dia de um teste importante porque seu despertador quebrou. De repente, um ciclista apareceu na frente dele, e ele pulou nos arbustos para evitar uma colisão. Ele ainda sofreu alguns ferimentos e os tratou com a enfermeira da escola. Mais tarde, seus amigos o convidaram para se juntar ao grupo deles durante a próxima viagem escolar. Yu tentou recusar, dizendo que sua má sorte também os afetaria, mas eles disseram que nada aconteceria. No entanto, quando eles estavam voltando para casa naquele dia, um enorme urso de pelúcia caiu de uma casa e atingiu seu amigo. Yu ficou aterrorizado, ele pensou que era por causa de sua má sorte, e não havia garantia de que o próximo acidente seria tão inofensivo quanto este. Então ele decidiu pular a viagem escolar e, em vez disso, foi a um santuário para perguntar a Deus se ele sempre seria um perdedor azarado. Ele desejou que pudesse encontrar um herói que o salvasse de seu destino. De volta ao presente.
Após o término da reunião esportiva anual, Yu e Mia estão voltando para casa. Ele diz a ela que eles não têm estado sozinhos juntos ultimamente, então eles deveriam sair em um encontro. Mia sente seu coração bater muito forte e Yu insiste em escolher um local imediatamente. Ele mostra a ela o comercial de um popular parque de diversões, e quando Mia vê a silhueta de um casal se beijando, ela fica muito animada para ir lá. Ela lança a Yu um olhar de que o devorará inteiro, mas ele ainda não entende suas intenções. Logo depois disso, a Mia vai às compras, e o irmão a acompanha por um tempo porque foi ele quem a trouxe. Depois de provocá-la um pouco, ele decide deixá-la sozinha. A Mia vai escolher uns looks para o encontro, mas não consegue decidir o que vestir. Para piorar, ela desaba, lembrando da sua reação ao comercial do parque de diversões mais cedo. Ela não escolhe nada e volta de mãos vazias, onde encontra o irmão sendo abordado por duas garotas para irem ao karaokê com elas. Ele fica tão chocado que não consegue falar, então a Mia pega a mão dele e o arrasta. Ele está deprimido porque a irmãzinha teve que salvá-lo, e a Mia aproveita para provocá-lo sobre ser tímido. Ele fica irritado e diz que ela não é nada fofa, e a Mia lembra de um incidente da infância deles. Ela estava aprendendo karatê, e o irmão disse que ela podia fazer qualquer coisa que tentasse, então ela não é nada fofa. Ele foi embora depois de desejar tudo de bom, e então outros alunos a cercaram. À noite eles jantaram, e a mãe da Mia, fria e distante emocionalmente, expressou surpresa por ela ter se interessado por karatê, mas ao descobrir que ela queria aprender mais, ela a apoiou positivamente. A Mia usou as aulas de karatê para intimidar valentões na sua turma e se tornou uma heroína entre as garotas. No entanto, havia um oponente que ela nunca conseguia derrotar, e esse era o irmão dela. Então, num dia chuvoso, ele disse a ela que ia desistir do karatê porque tinha encontrado outra coisa para fazer. A Mia ficou chocada. E quando o irmão perguntou o que ela planejava fazer a seguir, ela não tinha resposta. Ele a provocou por não ter individualidade, e então a aconselhou a não ser como ele ou a mãe dele. Ele disse a ela para escolher as coisas por si mesma sem olhar para os outros primeiro. Um dia, uma amiga emprestou a ela um mangá romântico popular, e quando a Mia leu, sentiu borboletas no estômago. Aquele foi o momento em que ela percebeu que o amor era incrível, e ela começou a desejá-lo. Logo ela ganhou o torneio regional de karatê, e suas amigas acreditavam que ela poderia até ser campeã nacional. No entanto, a Mia declarou que assim que entrasse no ensino médio, ela largaria o karatê porque tinha outros objetivos em mente. Esse objetivo era se tornar uma garota fofa e se apaixonar por um cara gentil e bonito. Ela começou a cuidar da aparência, do peso e do estilo de vestir. Então, no dia do exame de admissão ao ensino médio, ela encontrou um garoto e um velho olhando para uma árvore. Aquele garoto era Yu, cujo bilhete de exame ficou preso em um galho de árvore, e não havia como tirá-lo a tempo. A Mia se aproximou dele e soube do seu dilema, e então o velho saiu para buscar uma escada. Yu ainda estava muito nervoso, então a Mia não teve escolha a não ser subir na árvore para ele. Ele tentou dizer a ela que era muito perigoso e que ela poderia se machucar, mas ela não o ouviu e recuperou com sucesso o bilhete do exame dele. Yu agradeceu, mas a Mia estava se sentindo mal porque antes mesmo de sua vida no ensino médio começar, ela desperdiçou sua chance de agir como uma garota fofa. Quando os resultados foram anunciados, ela encontrou Yu novamente, e ele se lembrou dela como a garota que subiu na árvore para pegar o bilhete dele. Ela ficou desanimada pensando que ele devia achá-la sem modos, mas Yu a parou e falou sobre sua péssima sorte. Ele disse a Mia que muitas pessoas se machucam quando estão envolvidas com ele, então ele fica feliz que ela esteja bem. Ele disse que ficou feliz em conhecê-la, e a Mia sentiu a flor chamada amor desabrochando em seu coração. Yu ficou confuso com as palavras que acabou de dizer e tentou fugir, mas a Mia pegou a mão dele e pediu para ele dizer o nome. Ele se apresentou nervosamente, e o resto é história. O flashback da Mia termina aqui, e então o irmão pergunta o que ela comprou. Ao saber que ela estava ansiosa demais para comprar qualquer coisa, ele a provoca, dizendo que ela deve ter alguns problemas mentais. Eles começam a andar para casa, e a atenção da Mia vai para um tom fofo de batom, mas é muito caro para ela. Vendo-a tão interessada no batom, o irmão decide comprá-lo secretamente para ela. À noite, depois que a Mia finalmente decidiu o que vestir, ela fica assistindo ao comercial de beijo repetidamente para preparar o coração para o que está por vir. Ao ir para a sala, ela encontra o batom que estava olhando mais cedo, junto com uma mensagem do irmão desejando boa sorte. A Mia sorri e agradece ao irmão. No dia seguinte, ela se arruma para o encontro e sai de casa, cheia de empolgação. Por outro lado, Yu a espera no parque de diversões, e ele está determinado a tornar este encontro memorável para Mia. Ele preparou um plano perfeito para o dia todo. A Mia logo chega lá, e Yu fica encantado porque ela está muito legal. Eles entram no parque, e primeiro, Yu leva a Mia a uma loja onde vendem tiaras de orelhas de animais. Ela fica muito envergonhada de usá-las por causa da experiência no café de animais. Mas como Yu insiste, ela decide usar outro acessório. Ela pega uma coleira com um crânio porque combina perfeitamente com o vestido dela. Yu fica impressionado porque ela parece um príncipe vampiro charmoso, e ele dá um grande joinha. Eles vão na primeira atração depois disso, mas o tempo de espera é de 90 minutos. À medida que a fila avança, eles se encontram em um prédio com videiras espinhosas falsas por toda parte. Yu diz a ela que estão ali porque o tema dessa atração é a Bela Adormecida. A Mia não conhece a história, e Yu pergunta como ela pode não conhecer um clássico.
Eles conversam sobre várias coisas, e então Yu pergunta se ela tem um sonho. Mia nervosamente conta a ele sobre o mangá romântico que leu quando estava no ensino fundamental, que a fez sonhar em ter uma vida amorosa maravilhosa. Ela olha para Yu e diz que o sonho já se realizou, e ele cora. Eles continuam conversando, e os 90 minutos passam sem que percebam. Eles entram na atração e ouvem a história da Bela adormecida. A atração é bem lenta, e o clima é perfeito para Yu adormecer. A Mia o nota bem quando a cena do beijo é exibida à frente deles, e ela pensa que esta é sua chance de beijar sua Bela adormecida. No entanto, assim que ela está prestes a tocar os lábios dele, eles saem do outro lado da atração. A Mia fica confusa e acorda Yu, e então eles correm para a próxima atração. Eles visitam a casa de pão de gengibre cheia de doce. Depois disso, é hora do jantar sofisticado, que é a peça principal do plano de Yu. Mas ele descobre que a equipe do hotel deu a mesa reservada deles para outro hóspede por engano. Yu fica devastado, mas a recepcionista se desculpa com ele e então diz que lhes dará outra mesa. Acontece que hoje é um dia de sorte porque a mesa dele foi atualizada de normal para Premium. Tanto ele quanto a Mia ficam muito nervosos quando a garçonete vem pegar o pedido. Mas assim que os aperitivos chegam, Yu perde o nervosismo e fica animado para experimentar a comida cara. Ele fica maravilhado com o sabor delicioso, e a Mia comenta que ele sempre tem um brilho infantil nos olhos. Ela diz que sempre que está com ele, o mundo fica mais bonito, e por isso ela se pergunta o quão bonito o mundo deve ser em seus olhos. Yu cora e diz a ela que ela está exagerando, mas a Mia não vai parar. Ela segura a mão de Yu e pergunta a ele, que responde que ele se vê, e ela diz que ele está certo, porque ele é o único que ela vai olhar. A mente de Yu fica em choque, e ele responde que a Mia também é a coisa mais linda que ele já viu. Ambos coram, e então a garçonete vem pegar os pratos. Depois disso, eles saem, e Ju pergunta a Mia o que ela quer fazer agora. A única coisa em sua mente é o beijo, e ela timidamente diz a Ju que quer fazer a coisa do comercial. Ele concorda com uma cara séria, e isso deixa a Mia ainda mais confusa. Ele pede a mão dela, e enquanto ela segura a mão dele, Yu pergunta onde ela quer que ele a acompanhe. Aparentemente, ele pensou que Mia queria que ele segurasse a mão dele como as pessoas no comercial, e ela perde a esperança ao descobrir isso. Ela aceita o serviço de escolta também e pede a Yu para levá-la a algum lugar onde possam conversar por muito tempo. No caminho, Yu finalmente percebe que Mia queria beijá-lo e ele fica confuso. Eles entram em gôndolas depois disso e apreciam a vista imaculada do centro do rio. Mas a mente de Yu está totalmente no beijo. Ele decide tirar uma selfie primeiro, mas nesse momento as luzes se apagam e fica completamente escuro. O administrador anuncia que o parque está com falta de energia, e Yu chora que sua terrível má sorte está em ação novamente. A Mia segura a mão dele para dizer que está tudo bem, e eles ligam as lanternas dos seus smartphones para se verem. Yu se desculpa que as coisas acabaram assim, mas a Mia beija gentilmente a mão dele, dizendo que eles estão completamente sozinhos agora. Eles continuam flertando um com o outro, e a Mia diz que fica feliz que Yu só possa vê-la agora. Isso lembra da época em que ela estava insegura, e para fazê-la acreditar que ele nunca deixará, Yu de repente se inclina para um beijo. Ele a beija na bochecha e então cai de joelhos, dizendo a Mia que a ama. Ela fica vermelha enquanto ele promete nunca deixá-la. Ela sorri e o abraça forte, e não o solta mesmo quando as luzes voltam. Ela diz a Yu que este é o momento mais feliz de sua vida e ambos apenas sorriem um para o outro. No dia seguinte, Yu está escondendo o rosto de Yu, que pergunta se ele é uma escultura de arte moderna ou algo assim. Yu nem consegue dizer a ele que está envergonhado das coisas assertivas que fez no barco na noite passada e começa a surtar. Por outro lado, Miko e Hashai também estão pressionando Mia por detalhes sobre o encontro deles, e ela tenta convencê-los de que nada especial aconteceu. No entanto, o detetive Hakai não tem problemas em concluir que Mia e Yu se beijaram, o que deixa Nico apavorado. Ela quer ouvir isso da boca da Mia, e ansiosamente pede a ela para descrever a situação em detalhes. Mia cora e conta a eles sobre o passeio de gôndola deles. Mas quando ela revela que Yu a beijou na bochecha, Hachi e Nico ficam muito decepcionados. No entanto, Mia os assegura que foi um momento muito doce, e ela quer se tornar mais de coração aberto como namorado dela. Kai diz que não consegue descobrir se Yu e Mia são como um casal de jardim de infância ou um casal de aposentados, mas não importa, desde que estejam felizes e apaixonados.